O pessoal falando de, cara, linguagem neutra. Ah, Qual a isso com opinião do certeza. Traz um professor de professor português, tem que nos lembra falar. sobre a linguagem tá neutra? muito falado nas últimas semanas, né? Estavam com um projeto de lei ou estavam forçando alguma coisa e eu não sei em que pé que tá isso. Você tá por dentro? Cara, então, eu vi tudo isso, obviamente, acompanho tudo que tá rolando. E assim... O que estão querendo fazer, na verdade? Existe um processo todo de... Cara, eu vou separar as coisas, tá? Assim, pra gente poder entender bem. Existe uma coisa chamada língua portuguesa padrão, que é a parte técnica, que é a parte do estudo da língua, certo? E existe uma coisa social, que existe a nossa linguagem social, né? E aí, quando eu falo de linguagem social, a gente vai entrar nos grupos sociais. Então, por exemplo, se você faz parte de um grupo dos boleiros, tem uma linguagem própria dos boleiros, que é a linguagem falada entre eles ali, termos que eles usam. Assim acontece também com a galera que é do pagode, do surf, né? Os grupos sociais todos têm sua própria maneira de se comunicar. Beleza. Então, duas coisas separadas. E existe isso, que é a linguagem falada, né, entre a galera, e existe o estudo da língua, que é a norma padrão. Quando eu falo estudo da língua norma padrão, eu tô falando da linguística. E aí tem muita gente que esquece que a língua é uma ciência. A língua é uma ciência. Sendo ciência, existem pessoas que estudam a língua. O que quer dizer que ela é uma ciência? Ela é uma ciência, assim como a biologia é uma ciência, a química é uma ciência, a física é uma ciência. Entendi. Tá? História, geografia, matemática, são ciências. E a língua portuguesa, ou melhor, a língua de modo geral, não só a portuguesa, mas as línguas também têm o estudo dela. O estudo da linguística é ciência. E esse estudo é baseado em comprovações de anos e aquilo que acontece hoje. Né? A gente tem a língua de hoje formada por uma estrutura de anos, né? Então, se eu falar da construção da língua portuguesa, a língua portuguesa nasceu lá na região da Lácio, na Itália. Tinha o latim vulgar, o latim nobre, o culto. O vulgar é que o povo falava. O vulgar é que o povo falava na meio região. Errado. Isso, que era uma linguagem mais solta, mais coloquial. Livre. Coloquial. Tá. E eu tinha o latim culto, que era dos nobres, né? A galera que tinha acesso ao estudo. O que aconteceu com a expansão do Império Romano? Agora vem a aula de história. A expansão do Império Romano, todos os soldados, né, que iam conquistando os espaços, eles faziam parte dos plebeus e falavam o latim vulgar. Esse latim vulgar foi chegando às regiões que foram sendo conquistadas. Então, cada vez que Roma conquistava uma região, tinha que deixar um pouco de soldado lá. Esse latim vulgar desse soldado misturava com os dialetos daquela região e ali surgiu uma nova língua. Assim foi acontecendo até chegar na região de Portugal e Espanha ali, que é a região ibérica, e surgiu uma coisa chamada galego-português, que foi logo no sul da França ali, certo? Que foi primeiro momento de uma língua. Do galego-português saíram 3 línguas, que foi o francês, o espanhol e o português. Caramba! Essas 3 línguas surgiram daí, e aí, obviamente, né, depois o Império Romano foi perdendo força e tal, os soldados voltaram, mas a língua ficou. E essa língua lá de Portugal, né, de sei lá de quantos mil anos atrás, que veio depois de muito tempo para cá, e chegando no Brasil, lá com toda aquela história, a gente já sabe, né, de Pedro Álvares Cabral, juntou com o Guarani, do índio que estava aqui, depois, né, não vou chamar de excursões, mas um momento de escravidão que trouxe os escravos da África para cá, escravizou os africanos e trouxe para cá, misturou também com os dialetos africanos. Toda essa mistura fez a língua portuguesa acontecer. Beleza. Aí muita gente fala assim, mas a língua portuguesa foi se transformando ao longo do tempo, verdade? Uma transformação natural e orgânica, certo? Normal, porque a língua portuguesa, qualquer língua é uma língua viva, né? E aí por isso que ela se transforma de acordo com o falante. E quando chega nos tempos de hoje, as pessoas falam assim, então é por isso que agora vai mudar para isso. Não, calma. Uma coisa é a transformação orgânica da língua e natural, outra coisa é uma transformação artificial. Imposta. Isso, uma mudança imposta. Então, vamos lá. Quando a gente fala da linguagem neutra, que é uma linguagem falada por um grupo social, e aí eu quero separar bem aqui. A bandeira de, olha, a gente quer ser ouvido, essa é válida pra caramba. Toda bandeira de minoria são válidas pra caramba. A gente precisa olhar para as pessoas e dar voz para as pessoas. Então, ok, é a bandeira. Mas eu não posso falar assim, olha, vamos enfiar a goela abaixo isso aqui de forma artificial. Artificialmente não funciona. Então, a língua, ela vai se transformar de forma orgânica. Até onde ela chegou aqui, de forma orgânica. Essa linguagem aqui, ela é uma linguagem artificial. E aí eu vou pegar como base Ivanildo Bechara, que é um dos maiores linguistas do Brasil hoje, assim como um grande amigo meu, Fernando Pestana. A gente não pode mudar a estrutura da língua. Pensa num prédio,
Se eu tirar as estruturas do prédio, o prédio rui. O prédio não fica em pé. E a língua também é assim, ela tem uma estrutura. Essa estrutura é a gramática, é a norma padrão, vamos dizer assim. Aquilo que nós temos até aqui, que foi essa construção que eu contei agora nessa historinha toda. E isso não tem como tirar os pilares agora e colocar um outro tijolo aqui que apareceu agora. Não tem como, isso não dá para acontecer. Então, assim, eu preciso entender o estudo da língua, eu preciso entender de língua portuguesa para poder falar sobre língua portuguesa. Eu, como estudioso da língua, eu posso falar de língua portuguesa. Mas se eu não conheço a língua, eu não posso falar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que linguagem artificial não cabe aqui. Mas daqui 100 anos isso vai acontecer? Se for de forma natural, sim. Mas se for de forma artificial, não. Então hoje, eu vou fazer a prova de vestibular do Enem. Beleza, fazer a prova de vestibular do Enem. Vou escrever lá com a linguagem neutra, porque eu quero escrever assim devido ao meu grupo social e tudo mais. Cara, desculpa, mas prova de vestibular é norma padrão. Mas eu vou entrar na justiça. Desculpa, é norma padrão. Por que norma padrão? Porque todo mundo do Brasil inteiro precisa ser padronizado para que todo mundo entenda. Para que funcione como uma identidade de um povo. Então, não é querendo enfiar a goela abaixo, assim, né? Não, calma. Porque, por exemplo, vou entrar no outro ponto aqui. Geografia, né? Quando surgiu o terraplanismo? Terraplanismo, na geografia a gente sabe que não é verdade. É falta de estudo, falta de conhecimento. Antivacina, na biologia, também é falta de estudo, falta de conhecimento. Me parece muito disso, sabe? E aí é a questão também que se politizou tudo. E quando se politiza a ciência, dá ruim. Não dá para politizar a ciência. E a língua portuguesa é uma ciência, então não dá pra gente politizar também. Então, assim, as bandeiras são importantes, a gente precisa escutar todo mundo, dar voz para todo mundo. Eu valorizo todo mundo, acho que é importante isso, mas dentro da língua portuguesa não cabe essa realidade da linguagem neutra hoje, porque a norma padrão é a que vale. E se a língua mudar, ela vai mudar de acordo com a norma padrão, num processo natural. Mas peraí, mas a língua portuguesa é machista, tal. Não é. Não é. Por quê? Como eu contei a historinha lá de trás, né? Sim. Nasceu lá no latim. O latim tinha o gênero neutro, masculino e feminino. Com essa história toda que eu contei da construção da língua, o gênero neutro em língua portuguesa foi absorvido pelo masculino, ou seja, virou uma coisa só. Então, quer dizer, quando eu falo assim, sejam todos bem-vindos, nesse todos tem masculino e feminino ali dentro, tem tudo junto. Então, todos os gêneros, não só masculino e feminino, tem masculino e feminino e todos os gêneros possíveis. Não precisa falar todos e todas. Porque o neutro já está dizendo que é para geral, para possibilidade de qualquer pessoa, entende? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu até queria entender mais qual é a dor das pessoas quando as pessoas falam sobre isso. Precisa mudar. Mas eu preciso entender melhor até essa dor. Qual é essa dor? Essa dor eu preciso entender, mas a gente não pode pegar essa dor e querer fazer isso que só pela língua vai ser suprido. Porque a dor de uma bandeira de uma minoria, infelizmente a língua não vai sanar. É outra coisa que vai sanar. Entende? É o que eu falo. É uma guerra outro tipo de política social. Não é para ser lutada agora. Tem outras batalhas muito mais importantes. Exato. De gente que é discriminada, que está morrendo por causa de raça, por causa de... É isso. Então, assim, acho que precisa mudar um outro tipo de cabeça, um outro tipo de postura social em relação a isso. Não é esse tipo de batalha que tem que ser feita. A batalha é outra. A batalha é muito mais profunda em relação a isso. Com certeza, com certeza.